Pergunte as Bi, e dessa vez com convidado. Então, gente, eu acho que assim, a gente já tá... Esse canal tá fudido, entendeu? A gente já tá foda. Pode parar já. Porque a gente tá com o Juliano Rodrigues e ele é coordenador de políticas para LGBT da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Olha como a gente tá chique, cara. Fala a verdade. Deixa muito rica, né? Foi o Victor, na verdade, que conseguiu essa entrevista pra gente, não é? É os contatos. Então a gente vai falar sobre... Eu não quero nem fazer muito buzz nesse começo, porque vocês vão amar esse vídeo, apenas. Mas tem sempre, né? O tempo inteiro. Centro de São Paulo. É isso que eu ia falar. É Centro de São Paulo, meu Deus. Manda parar. Produção, vamos chamar a CT. Fala assim, olha o centro de São Paulo. Produção, dessa resolve. Como que você entrou pro ativismo? Porque eu sei que você foi militante de movimentos estudantis, como também você foi pro lado LGBT da FUT? Eu comecei muito jovem, no segundo grau, por passeatas e tal. Peguei um pouco da época do Fora Collor, né, no movimento estudantil. Depois eu fui do Centro Acadêmico de Letras, na minha universidade, que eu estudei em Minas, eu sou mineiro, na Federal de Viçosa. Fui da União Estudantil de Minas e depois da Uni, peguei ser vice-presidente da Uni. E depois continuei no ativismo por um período, né, sempre fui militante do Partido dos Trabalhadores. E depois eu entrei no ativismo LGBT mesmo, né, já nos anos 2000. Então, mas você então já tinha uma carreira na política antes de entrar? Já, eu era militar no movimento estudantil e na juventude. E aí depois é que eu achei que precisava de contribuir também na questão LGBT, né? Que a gente tinha uma trajetória, o movimento ainda cresceu muito nos últimos 10 anos, né? Quando eu entrei no movimento LGBT foi em 2003. Muita coisa de lá melhorou e a gente pode deixar a nossa contribuição. Tinha menos quadros, menos pessoas dedicadas, né? Hoje tem uma geração nova na internet, nas ruas, mas naquela época tinha bem menos gente, então eu achava que eu podia dar uma contribuição. É legal, porque se não fosse toda essa trajetória política de quem lá atrás, a gente não teria espaço para fazer isso daqui que a gente faz hoje, né? Exatamente. Porque o que acontece? O movimento LGBT é muito novo do ponto de vista histórico. Ele tem 30 e poucos anos, 79, 80, então 33 anos no Brasil. Se você pensar nos outros movimentos, estudantil, movimento sindical, movimento das mulheres, eles têm uma trajetória de séculos, pelo menos 100 anos. Então a gente tem um movimento muito jovenzinho, né? Nos Estados Unidos ele começou no final dos anos 60, Stonewall, 69. As paradas são dos anos 70. No Brasil chegou no final dos anos 70. E muito pouca gente com uma formação mais política mesmo no movimento. Porque uma parte dos partidos de esquerda, essa discussão o pessoal foi um pouco no armário, né? Foi no armário. Exatamente. Afinal de contas, né, a classe trabalhadora não é gay, viado, sapatão, né? Aí por isso tem um certo déficit, politização um pouco no movimento LGBT. Acho que hoje nós estamos num outro período, que tem uma geração nova. Antes de ter as jornadas de junho, se vocês lembrarem, as manifestações contra o Feliciano já estavam levando muita gente pra rua. Sim, exato. Então tem essa galera que tá na internet, nas redes sociais, que é uma nova forma de ativismo muito importante, mas que também eu acho que tem que se conhecer a história para poder ajudar melhor. Justamente por isso que a gente tá fazendo isso aqui com você, porque a gente faz humor, a gente brinca, a gente ri, mas é muito importante a gente ter uma consciência política e também pra galerinha que tá em casa, né? E ótimo isso, porque as pessoas elas precisam ter opinião própria, sabe? Você não pode ter certeza daquilo que você lê num evento do Facebook. Você tem que ter a sua opinião, porque não adianta você gritar na rua, mas não ter uma perspectiva do que você quer que aconteça. Sabe o que eu acho importante? O pessoal conhecer um pouco a história do Brasil, acompanhar as questões. Por mais que cada um tenha um interesse, não quer dizer que todo mundo vai ser ativista, não é isso. Mas você saber de que lado você está sambando, por que as coisas acontecem. Por que o Feliciano tá lá? Quem votou nele? Que partidos ele representa? Segura que a gente já vai falar disso. Vai falar disso. Pra fazer um panorama assim rápido do movimento LGBT no Brasil, você falou que tem 30 anos. Isso. Então o que aconteceu nesses 30 anos? Assim?
Acho que dá pra dividir, eu dou muita palestra sobre esse tema, eu divido mais ou menos assim. Tem uma amiga nossa, Regina Facchini, uma professora da Unicamp, que tem vários livros sobre isso. Ela chama de primeira onda, que é aquele início, final dos anos 70, ditadura. Então tinha os Somos em São Paulo, depois o GGB na Bahia, que existe até hoje. Era uma primeira onda, o movimento estava muito ligado em questões mais de auto-organização, de contestação. Depois veio já no final dos anos 80 uma virada, porque veio a questão da AIDS muito forte. E naquela época não tinha coquetel, as pessoas morriam rapidamente. Aí o movimento perdeu muita gente. E aí as pessoas foram fazer o movimento da AIDS para sobreviver. Então garantir assistência, garantir remédio, garantir... Nos anos 90, essa pauta, até a metade, foi muito forte. Da segunda metade dos anos 90, mudou um pouco a pauta. Entrou um pouco de mídia, entrou o Festival Mix Brasil, por exemplo. Entra a questão da marca com o projeto contra a homofobia. E a Parada de São Paulo, 97, que foi um grande marco, mudou tudo, porque ela deu uma visibilidade sem precedentes. E outras paradas foram surgindo no Brasil inteiro. Até os anos 90, então a gente deu esse boom depois com as paradas. E aí tem uma terceira fase, que é a partir de 2003, 2004, quando a nossa agenda política ela entra no judiciário, com mais força, muitas decisões favoráveis, no legislativo com projetos de lei que nunca foram aprovados, até hoje, ao Congresso, e no executivo, que o marco é o Brasil Sem Homofobia, em 2004, que o Lula lançou um programa nacional com 53 ações LGBT. Então já faz 10 anos, ano que vem, parece que foi ontem, né? Mas... Brasil Sem Homofobia, o Lula foi abrir um congresso, não foi isso? Não, o Brasil Sem Homofobia foi em 2004. Aí a partir dali foram várias ações. Em 2008 houve a primeira Conferência Nacional LGBT. O que é uma conferência? Quando você junta a sociedade civil e o governo para discutir temas, saúde, educação, segurança. Aí foi a primeira para discutir políticas LGBT. Foi em Brasília, teve as municipais, teve as estaduais. Então imagine vocês, um auditório com 1000 pessoas, né, sapatão, travesti, viado, todos os tipos, gente do governo, dos municípios, dos estados. E o Lula foi lá e abriu a conferência, e abraçou as travestis, e pegou a bandeira e fez um discurso contra o preconceito. Isso foi muito importante na época, 2008, 5 de junho de 2008. Então ali a gente marcou políticas públicas, né? Então aqui na prefeitura tem um pouco a ver com isso. A gente tem uma construção mais recente, né? A coordenação LGBT chamava antes CADES. Ela foi construída já em 2005 para 2006. Então também são 6, 7 anos, não é nada muito antigo. Mas é uma das poucas cidades que tem a coordenação. Não. E tudo isso que acontece em São Paulo acontece mesmo tendo a coordenação. Imagina onde não tem. Então, gente, a gente ficou sabendo chegando aqui que ontem, que a gente vai lançar o vídeo semana que vem só. Mas ontem, 10 dia... skinheads pegaram um casal de gays na Rua Augusta. Ontem, dia 5 de novembro, bateram um casal na Augusta, aqui em São Paulo, cara. Isso daí é inaceitável. Mas pode isso, Arnaldo? Com tudo isso que a gente tá falando aqui, pode isso, Arnaldo. Arnaldo acho que não pode. Pode isso, Arnaldo. Não pode. De novo, né? O que mesmo deixa triste é uma sensação de impotência. Mesmo a gente estar, às vezes, no movimento, trabalhando ou no governo, depois eu fiquei sabendo, eu pedi pra correr atrás, porque nós temos um centro de referência que a gente combate a homofobia, depois a gente pode pôr, né? Mas no centro de combate à homofobia a gente colocou as pessoas para acompanhar o caso, todos os casos de agressão. Mas você imagina isso, a gente brinca assim, mas o que a gente vai fazer? Né? Não tem muito o que fazer, infelizmente. Do ponto de vista da prefeitura, do governo do estado você tem polícia e tal. Mas são grupos que se organizam, então que a gente tem que fazer uma campanha permanente de combate à homofobia. Então nós vamos lançar ano que vem uma campanha de combate à homofobia, inclusive vinculada à questão da Copa, do futebol. O futebol é o negócio mais homofóbico do mundo, né? Eu falo com tristeza porque eu sou corintiano e é uma das torcidas mais homofóbicas. Todas são, né? Mas aquele caso do Sheik lá, né? E agora do Sheik, agora torcida organizada gay do Corinthians. É que a Gaviões está processando. Gay vox. Gay vox. Eu não sei nada de futebol, gente. Só sei que, tipo, não sei nem só entrar Corinthians. É difícil ter um H em algum lugar. Juliana, e sobre a criminalização da homofobia, que também não é lei, e assim, é uma briga eterna essa criminalização. Você sabe que esse negócio me toca profundamente porque eu fui assessor do ex-deputado Luciano Zica, que foi quem fez o primeiro parecer lá na Câmara, 2004, 2005. Era um projeto da deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo, aqui de Sorocaba. O deputado Luciano Zica relatou, eu que articulei o relatório, né, que era assessor dele. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois foi aprovado no plenário da Câmara. Mas no plenário da Câmara foi divertidíssimo. Era uma quinta-feira, não tinha mais ninguém. O presidente era Inocêncio, que estava presidindo a sessão. Foi feito um acordo de líderes. O acordo de líderes é assim, os deputados nem sabem direito o que está votando.
Aí ele foi lá e aprovou. Teve um evangélico pulando no plenário, mas é assim, ó, permaneça como está, aprovado. Né? Aí foi pro Senado. Aí ele virou projeto de lei projeto de lei da Câmara, PLC 122/2006, que é o ano. 2006 ele entrou no Senado. Nós estamos em 2013. Lá se vão 7 anos. Quase 2014. Já passou na mão da Fátima Cleide, uma senadora de Rondônia, que depois não foi eleita, e uma das funções foi porque ela já foi para a eleição dos evangelhos do estado dela. Passou na mão da Marta Suplicy, que pôs para andar e de repente também não conseguiu, agora ela está no Ministério da Cultura, e agora está com o senador Paulo Paim no Rio Grande do Sul. Todos do PT, todos querendo aprovar. Mas há uma força contrária tão grande que o projeto não sai do lugar lá no Senado. Tem o Magno Malta, tem o Marcelo Crivella, que virou ministro, e tem os Malafaia da vida, os Feliciano da vida, que não deixam passar. Por que é importante tornar a homofobia crime? Porque se o racismo é crime, se a discriminação contra as mulheres é crime, a discriminação contra a LGBT tem que ser crime também. Porque a LGBT também é minoria, né? São minorias sociais, somos gente igual os outros. Exato. Porque hoje, se você chegar um judeu e falar, seu judeu, muquirana, filho da puta, isso é antissemitismo. Você pode ser preso por racismo. E é racismo. E é racismo. E a lei prevê, e é errado. Agora, se você falar assim, bicha sem vergonha, sapatão do inferno, vai se ferrar, não é crime. Então, o principal de criminalizar a homofobia é interditar, parar o discurso de ódio. O que é esse discurso de ódio? É incitar o ódio. Por que os religiosos ficam, às vezes, bravos? Não todos os religiosos. Eles acham que a gente está entrando na pregação deles, da doutrina, mas não é verdade. A doutrina, ela é dentro da igreja, mas você não pode pregar o ódio. Imagina se um pastor ou um padre entrasse na igreja deles e falasse assim: segundo a Bíblia, as mulheres têm que obedecer os homens e os negros são... se bem que o Feliciano extrapolou até isso ele falou, né? Não dá nem meio usar esse exemplo, já não vale mais. Mas isso é passível de crime, de ser preso, sem fiança, por racismo, preso um flagrante delito. Agora, falar qualquer coisa de viado, sapatão, de travesti, pode. Então, essa é a grande luta. E eles usam um argumento tão fraco, que é o argumento: ah não, mas aí você não pode brincar com seu amigo, ai seu viado. Gente, é completamente diferente uma injúria real da pessoa se sentir realmente violentada, porque palavra, gente, vocês sabem. Isso tem um peso gigantesco na vida. Eu chamo a Jéssica do Sapatão, sabe? Mas é completamente diferente. Eu chamo a Jéssica do Sapatão do que ficar passando um cara na rua. Aconteceu com uma amiga nossa, Gabriela. Ela tava com a namorada dela de mão dada no ponto de ônibus e o motorista virou e gritou: Sapatão, tem que pegar ferro pra bater nessas meninas, não sei o que. Gente, é completamente diferente do Vitor e do Juliano brincarem comigo, Sapatão, do que... Ou de você brincar com o seu amigo. Exatamente, então o argumento deles é fraco. Porque o que eles fazem? Incitar o ódio. Aí eles falam: mas eu não tenho nada a ver. Você falou, a gente tava falando dos skinheads, ou de quem faz violência física. Quem faz a violência física? Alguém armou a mão. A palavra, ela arma a mão. O cara pode não ter dado soco, pode não ter atirado, pode não ter jogado a lâmpada, mas quem colocou na cabeça daquele cara que ele pode bater em viado, sapatão? Alguém que falou pra ele. Tem uma frase do Marx que ele falava o seguinte: as ideias se tornam força material quando elas penetram nas massas. Se você fica falando, viado é pecado, sapatão não sei o que, travesti é o demônio, isso vai virando, isso penetra na cabeça das pessoas. E vira força material, vira ódio, vira violência. Geração, e ainda mais. Geração. Ainda mais quando eles insistem no discurso de que a gente quer privar o outro dos direitos deles, né? Não tem nada. E com esse negócio de gaysismo, que a gente quer dominar o mundo. Exato. Um pouquinho a gente até quer, mas... Mas é isso, eu acho que é importante demais aprovar a lei que torna crime. E agora, pra galerinha saber, se alguém sofreu homofobia, for agredido fisicamente ou verbalmente, o que a pessoa tem que fazer politicamente, juridicamente, Juliana? Mande amor para 40. Primeiro fazer um boletim de ocorrência, chamar a polícia e fazer um boletim de ocorrência, é o básico. E nós temos o nosso centro aqui no pátio do colégio, Centro de Combate à Homofobia, e você pode ligar e mandar um e-mail fazendo a denúncia. Nós temos advogado, temos psicólogos, assistentes sociais para fazer o atendimento, o apoio à pessoa. E também você pode denunciar pela Lei 10.948, que é uma lei estadual, mas ela é administrativa, ou seja, se você aqui em São Paulo vale. Se você, por exemplo, foi num bar, discriminado no bar, você pode processar o dono do bar ou quem te discriminou. Se o dono do bar foi conivente ou se foi ele. Aí a pessoa pode levar multas, se for um bar, pode perder a licença, pode perder o alvará, mas aí tem que abrir um processo. Mas nos procurando no Centro de Combate à Homofobia, a gente encaminha os processos. Nós temos uma parceria com a Defensoria,
inclusive gratuitamente. Então tem toda uma assistência, gente, de profissionais. Não estamos sozinhos. Olha que notícia boa que tá Por e-mail, por telefone ou pessoalmente você pode fazer a denúncia. Então não estamos sozinhos, a galera aqui é super organizada e tá pronto. Tem profissionais ótimos pra atender qualquer um. Espero de coração que ninguém precise, né? É o que a gente espera. Mas caso aconteça, né? Já que vivemos no Nos mundo. procurem, porque nós estamos aqui pra isso. Centro de Combate à Homofobia. Que delícia, que bom, que bom. E é isso, gente. Acabou. Mas ainda tem muita coisa boa pra falar. A gente volta em outro vídeo com o Juliano. Então espera, porque tem muito mais e vocês vão assistir. Só que não esquece, gente. Curta o canal, se inscreva. E divulgue esse vídeo pra todo mundo. Qualquer dúvida, é só mandar e-mail. canaldasbi@gmail.com ou mandar pergunta no Twitter, ou no Facebook, ou para passar lá em casa. Ou pra coordenação também. Políticas LGBT, @prefeitura.sp.gov.br. Beijo! Gente, beijo! Tchau!